Olá, bem-vindos ao História em Casa. Essa é a terceira aula a respeito das mudanças na Europa feudal. E aqui a gente vai fazer um vídeo curto, trazendo só um pouco da ideia de conhecimento e arte nesse momento, sobre a universidade, o surgimento dela, e sobre crises, doenças e revolta, um apanhado geral. Então, começando aí com conhecimento e arte, a gente vai ver que com o revigoramento, então as pessoas saindo dos feudos e indo para a cidade, né, a gente vai ver que vai aumentar aí essa prática de artesanato e de comércio, tá certo? Então vai impulsionar o conhecimento, a arte, as pessoas vão começar a buscar mais conhecimento, até porque tem bastante artesão aí nessa cidade agora, que o campo está precisando de menos trabalhadores, as pessoas estão indo para os núcleos urbanos, tá certo? A gente vai ver que esse núcleo urbano vai ter uma maior liberdade, se a gente for comparar com o feudo, então, não tem nem comparação. No feudo ali, o trabalhador trabalhava o dia inteiro para conseguir pagar seus compromissos, seus impostos. Agora, dentro desses pequenos núcleos urbanos, o morador vai ter um pouco mais de liberdade, tá certo? A gente vai ver que vai aumentar as trocas culturais, certo? Então a gente vai entender aí que esse processo das cruzadas foi muito importante para esse momento da história, onde vai mesclar as culturas, um começa a aprender com o outro e trazer inovações a partir dessa mescla cultural também, e vai favorecer, logicamente, o avanço da ciência e a criação da universidade, que é nosso próximo ponto aqui. Então a universidade é uma criação medieval, então a gente estuda aí em muitos lugares que a Idade Média é um momento que não tem produção cultural. Isso está errado, a produção cultural é baixíssima sim, tanto é que é conhecida como Idade das Trevas. Mas a universidade é uma criação dentro da Idade Média, tá? Ela normalmente era formada no início por associações ou de professores ou de alunos, né, na intenção de buscar conhecimento naquele momento e de fazer seus experimentos. A primeira universidade que nós temos conhecimento, ela é de 1150, portanto, dentro da Idade Média, é a de Bolonha, na Itália, tá certo? É uma associação de alunos com destaque para o curso de Direito. Tá? Mais para frente a gente vai dizer aí, fazer uma reflexão, na verdade, a respeito dos cursos que são oferecidos nessas primeiras universidades. Então, na França vai surgir a Universidade de Paris também, uma associação de professores, e essa na França já tem destaque para a medicina. Então, em Bolonha, na Itália, destaque para o direito. Paris, na França, destaque para a medicina. Vão começar a surgir aí, então, Oxford, Cambridge na Inglaterra, Salamanca na Espanha, Coimbra em Portugal. E aí a gente vai, quais são os cursos mais oferecidos por essas universidades, ou os primeiros cursos oferecidos para essas universidades? Artes, medicina, direito e teologia. Então vamos entender aí esses cursos. Primeiro, medicina e direito. Quem é que na Idade Média tem acesso à universidade? O nobre. Então, medicina e direito vão ser atividades para nobre. A medicina, ela vai ser utilizada em detrimento do nobre, em função do nobre, em favor do nobre. E o direito, então? Quem vai escrever as leis? O camponês não vai ter acesso a isso, ele vai ser o que vai servir as leis, obedecer às leis. E o direito, então, é criado pelos nobres para que eles tenham controle sobre aquela população na época. Teologia. A Igreja Católica, como a gente vem conversando aqui ao longo das aulas, ela é uma instituição fundamental nessa época, né? Na época da Idade Média, desde a queda de Roma. Já dentro de Roma era importante, mas desde a queda de Roma a gente vê que a Igreja Católica vai se aliando aos reinos bárbaros ali, né? Que são os germânicos. Então a gente vai ver que ela ainda tem muito potencial, certo? Então, teologia. E artes, porque a importância de se produzir arte. Quem é que vai ser esse artista nesse momento? Também o nobre em sua essência, tá certo? Agora vamos para crises, doenças e revolta. Durante os anos 1000 e 1300 a gente teve um aumento da população e das cidades. O que acontece?
O feudo foi se expandindo, a violência diminuiu, as pessoas começaram a precisar de mais espaço, ultrapassaram os limites do feudo e começaram a devastar as florestas para plantar e também para criar ovelhas, para utilizar a sua lã. O que aconteceu no final do século XIV, início do século XV? Uma crise de fome, porque os alimentos se tornaram insuficientes. Como que os alimentos se tornaram insuficientes se cresceu esse território de plantação? Simples, o clima respondeu. Como tudo era floresta e foi devastando para plantação e para criar animais, tiveram lá invernos rigorosos, verões rigorosos, chuvas intensas e ao invés de colher o que eles esperavam, colheram menos do que precisavam. E aí a gente tem uma crise climática que vai gerar uma crise de alimentação, tá certo? Entre 1315 e 1317 tiveram milhares de mortes por fome, né? Então, somado nisso, as péssimas condições de higiene, porque essas cidades estão começando a se desenvolver, então não tem encanamento, não tem esgoto, e a gente vai ter um probleminha aí. Entre 1347 e 1350 vai surgir uma epidemia que vai matar cerca de 1/3 da população europeia, uma das maiores epidemias mundiais, que eles vão chamar de a peste negra, tá? Então os livros apresentam pra gente que ela era transmitida por pulgas que picavam ratos e depois picavam o ser humano. E como não tinha ciência e tecnologia e conhecimento na época, quando surgiu uma ideia, essa doença vem dos gatos. O que fizeram? Mataram todos os gatos da Europa. Justamente o gato que poderia caçar o rato. Então essa doença ela vai se espalhar bastante. Como que essa doença vai se espalhar? Os mercadores. Imagina, então, acredita que essa doença vem a partir dos navios mercantes do Oriente, né? Então da China. Imagina então um mercador lá de Veneza. Ele vem, busca sua mercadoria na China, chega em Veneza, dá uma tossidinha, contaminou ali já algumas pessoas. Essas pessoas vão pegar o produto, levar para onde hoje é Portugal, tosse, contamina, leva para o norte, para Champagne, contamina. Então os mercadores foram o maior difusor dessa doença na Idade Média, tá certo? Pessoal, hoje é só um catado sobre esses 3 temas e nos vemos na próxima aula. Espero que tenham gostado e aproveitado. Até!